Bom dia, amigos. Hoje eu vou falar um pouco aqui sobre o estresse com outras pessoas. Normalmente já não é muito fácil lidar com outras pessoas. Nesse momento que a gente vive agora, então, é mais difícil ainda, pelo nível de estresse que todo mundo tá. Seja pelo trabalho, seja pela saúde, seja pela questão financeira, seja porque a gente está vivendo simplesmente uma pandemia global que não se vive há pelo menos aí uns 100 anos. Então, primeira coisa, assim, a gente vai falar um pouco o que a gente está fazendo aqui e também o que a gente aprendeu sobre cultivar equilíbrio emocional com o nosso professor, o Duda, que ensinou muito pra gente, que ajudou muito a gente. Então, vou passar um pouco do que a gente tem praticado aqui e aí depois, claro, sempre querendo escutar vocês, como é que vocês estão fazendo para controlar o estresse, para não se estressar com outras pessoas. Bem, primeira coisa que a gente aprendeu aqui no início dessa quarentena foi não entrar em Instagram, redes sociais, Facebook, Instagram, coisas desse tipo, porque tá uma onda negativa muito grande e a gente tem pouco a agregar, a gente vê que tem pouco a agregar no Instagram em relação a isso e acaba se contaminando, trazendo essa energia negativa, essa emoção negativa para dentro da gente, com dificuldade de digerir, porque é muito acelerado o ritmo, né, do Instagram e de tudo. Outra coisa que a gente também percebeu foi não participar mais intensamente de grupos de forma geral, só grupos bem específicos, porque os grupos de WhatsApp também, enfim, estavam bem contaminados e acaba gerando umas discussões que não sai dali, né? Não está criando nada de produtivo e tudo, e nem ajudando a pessoa. Na prática, cada um só está jogando as emoções, enfim, desagradáveis ali no grupo e acho que com poucos fins terapêuticos. Então a primeira coisa que a gente percebeu aqui foi que vale muito a pena manter o contato individual no WhatsApp, né? Agora a gente não pode se encontrar, mas o contato no WhatsApp, telefone, enfim, mas manter direto com a pessoa. Até por isso que eu comecei a criar esses vídeos e mandar direto para as pessoas. Porque aqui é que a gente percebe que assim, tem um grande risco de, uma hora a gente tá equilibrado, tá tranquilo, e entrar em contato com uma pessoa assim, de forma despreparada, a gente acaba sendo contagiado naturalmente por essa emoção, mas se a gente não entra preparado nisso, nessa conversa com outra pessoa, a gente rapidamente cai e, e fica contaminado naquele ambiente, naquela energia, e depois é difícil digerir aquilo. Então a gente está com cuidado redobrado para falar com as pessoas. E com qual tipo de pessoa falar, isso também a gente percebeu. Tipo, eu tenho amigos que me acalmam, e tenho amigos que me aceleram, e tenho amigos que, enfim, estão mais propensos à energia não a energia negativa, mas assim, a um pessimismo em relação à situação e tudo mais. Então também assim, tem uma inteligência de, cara, eu tô num momento que eu tô estressado agora. Tipo, eu não vou falar com um amigo que me acelera, eu vou falar com um que me acalma. Então um pouco disso também é ter bastante cuidado com os amigos e família que a gente está falando agora, porque senão a gente pode se perder. E aí entra um pouco assim da questão do equilíbrio emocional, né? Então, o curso que eu fiz com o Duda foi cultivando o equilíbrio emocional. Para mim é a chave assim para esse momento. Não que você vai passar tranquilo nesse momento, que é absurdamente turbulento. Então, às vezes a gente está tranquilo e às vezes acelerado, mas ter alguma base mental para se apegar, digamos assim, ajuda muito nessa hora. Então, cultivar equilíbrio emocional, que é o curso, ele começa assim, falando das emoções, né? Eu acho que vale falar um pouco aqui de quais são essas emoções de novo. Então, temos a tristeza, o medo, a raiva, a aversão e a alegria. Então, essas 5 básicas, tá? E a gente aqui estamos percebendo que a gente está acessando essas emoções, visitando essas emoções constantemente. Por exemplo, antes de ontem, chegou uma encomenda do Mundial aqui, Mundial não, desculpa, foi do Orgânico. Chegou 10 horas da noite. Tipo, cara, aí eu percebi que visitei essa aversão. Falei, cara, não é possível,
11 horas da noite chegando uma encomenda, vou ter que abrir aqui 11 horas, não sei o que. Enfim, gerou uma aversão em mim. E aí eu falei, caraca, que absurdo e tal, falei isso. E esse meu comentário com a minha esposa, Camila, causou uma raiva na Camila. Então a raiva de falar, pô, que revolta, que o orgânico, como é que ele entrega essa hora, não sei o que. E, enfim, depois uma aversão em relação a horários, que a gente estava todo desregulado, causou uma tristeza na Camila, por exemplo. Então é impressionante como uma emoção desagradável gatilha uma emoção desagradável na outra pessoa, que gatilha na outra, como se fosse um incêndio de emoção desagradável. Então, acho que ter a consciência dessas 5 emoções e perceber qual que você está visitando mais, e geralmente a gente tem algumas que a gente já visita mais pelo nosso perfil, personalidade, pela nossa criação, pelo nosso ambiente de criação. Então eu particularmente, eu visito bastante a aversão. Então eu tenho muito esse senso de, cara, tá certo ou não tá. Eu sou muito assim, cri-cri, sabe? Cri-cri sou eu. E aí, cada pessoa tem uma. Então, assim, da família, eu tenho gente, enfim, que visita mais a raiva, tem gente que visita mais a tristeza. E às vezes você faz um combinado desses dois. E aí, enfim, eu acho que é bem interessante você perceber que emoção você está visitando nesse momento. É o medo, o desespero de algo que vai acontecer, que pode acontecer, é a tristeza, ou é a raiva de revolta. E percebe também das pessoas que você está interagindo qual emoção essa pessoa está visitando. Que para mim, na minha visão, tem um antídoto, assim, pelo menos pessoas que expressam raiva para mim ou revolta. Para mim, assim, eu entendo que eu tenho que praticar o perdão. O perdão. E tristeza, entendo que eu tenho que praticar a solidariedade, a ajuda. O medo, tenho que praticar, trazer um otimismo, uma esperança. A aversão, praticar uma aceitação da situação. E a alegria é engraçado, a alegria é um negócio interessante, que normalmente nossa sociedade busca alegria, né? Mas no caso aqui, a alegria pode te gerar uma desconexão com o outro, né? Uma desconexão da realidade. Porque você está uma alegria de euforia, de caramba, tá tudo bem, enquanto o mundo está se acabando. Então, até a alegria é algo para se regular, para se equilibrar também. Então, nenhuma emoção aí, eu diria que é negativa ou positiva. O que é negativo é uma espiral, uma aceleração, uma bola de neve, digamos assim, da emoção, em que ela vai acumulando e vai te desgastando, o estresse. Como eu falei num outro vídeo anterior, o estresse baixa a imunidade. Então, se qualquer uma dessas emoções estiver causando um estresse elevado, isso está baixando a imunidade, realmente não faz bem. É o mental prejudicando o físico, seja por meio enfim, do sistema nervoso, seja por meio dos hormônios que são liberados, enfim. E aí a grande questão é o que a gente faz com isso, né? Com esse conhecimento. O que a gente tem percebido aqui é uma coisa que se chama comunicação não violenta, que é nunca falar, você isso, você aquilo, você fez isso. É sempre falar o que eu estou sentindo, falar sempre na primeira pessoa. Cara, eu estou sentindo isso, isso, isso. Você falou isso, estou sentindo isso. Então é um artifício, um atalho bem poderoso. Outra coisa é pedir desculpas, porque assim, cara, a gente vai errar momento a momento, dia a dia, com esse nível de estresse. Não é possível, se você é um ser humano, assim como nós somos, não errar. Então a gente erra e o mínimo que a gente pode fazer é ter a humildade de pedir desculpas para a pessoa para a qual você passou a emoção negativa. Então isso a gente também está tentando praticar aqui. E por último, eu diria que é a capacidade de resposta e não reação. Normalmente quando vem essa emoção, quanto mais atento a gente perceber que veio essa emoção, a gente pode, e aí vai depender do tempo que você leva para perceber isso, pode modular sua resposta. Então é o famoso respira. Respira 10 segundos, quanto que for, e antes de tomar a ação, fala. Ou se você já tomou, já falou, já cuspiu aquela emoção negativa, nunca é tarde, cura a ferida que ficou, desculpa,
mas o quanto antes ter a capacidade de resposta é importante. E por último, a questão de não rotular as pessoas, não personificar os comportamentos. Agora está todo mundo estressado, está todo mundo ansioso, então evitar ao máximo rotular, personificar o comportamento, ser bastante compreensível e tolerante de que não é a pessoa que está falando aquilo, é reflexo de várias causas, tanto da criação da pessoa, como, enfim, de tudo. Uma pessoa não existe no vácuo, ela vem de uma criação, mas também há causas milhares que estão acontecendo agora. Então, para não ficar prolongar esse vídeo, era isso que eu queria falar e muito obrigado. Um abraço e grande abraço ao Duda que deu muita luz nessas questões.